Comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos iniciando mais uma reflexão, mais uma semana muito abençoada. Que alegria, não é? E antes de iniciar, pergunto a vocês, meus irmãos de fé, ao acordar hoje, perguntaram ao Espírito Santo o que iriam fazer neste dia belíssimo que Deus Pai concedeu? É necessário consultar sempre o Espírito Santo. Temos os nossos projetos, nossa rotina, nossos objetivos pessoais para alcançar, mas sempre precisamos estar com o Espírito Santo de Deus, para que os nossos planos estejam alinhados com os planos de Deus, para que os nossos pensamentos estejam alinhados na palavra de Deus sobre nós, que nós sejamos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, adquirindo assim a nossa verdadeira essência, nossa identidade mais profunda, filhos de Deus, sendo guiados completamente por Deus em todos os caminhos da vida. Então, meus irmãos de fé, vamos iniciar o nosso tema que está ligado à obediência a Deus, a oração que tivemos anteriormente, refletindo como é bom se conectar com o Espírito Santo. Vamos falar das queridas mães e principalmente da Mãe das Mães, Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Maria, Mãe de Jesus, é uma figura central na fé cristã, inspirando reflexão sobre a humildade, a fé, o amor e a obediência a Deus. Ela é modelo de fé e obediência, aceitando o plano de Deus e dando à luz Jesus, o Messias. Maria também é um grande exemplo de mãe, que educou seu filho na fé, ensinando-o sobre Deus. Maria, apesar de sua posição como mãe de Deus, manteve-se humilde e serviu com simplicidade. Com isso, já vamos ler nossa primeira passagem bíblica, meus irmãos de fé. Abram a Bíblia de vocês. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 56. Um Magnificat. Disse então Maria: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para sua humilde serva, pois daqui em diante todas as gerações proclamarão que sou feliz, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, e santo é seu nome. De geração em geração se estende sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Demonstrou o poder de seu braço e dispersou os que pensam com soberba. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Enriqueceu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Belíssimo, não é, meus irmãos de fé? O Magnificat é o texto bíblico mais longo colocado na boca de Maria. Aqui não se fala de Maria, mas é Maria mesma que fala. Fala de Deus e das maravilhas que realizou nela, no mundo e no seu povo. Esse cântico foi declarado pelos documentos de Puebla, o espelho da alma de Maria, o cume da espiritualidade dos pobres de Javé e do profetismo da antiga aliança, e o prelúdio do Sermão da Montanha. Além disso, esse hino oferece uma síntese da espiritualidade cristã,
em óptica mariológica. Enfim, meus irmãos de fé, ele é considerado como o locus maior da Mariologia da libertação. O Cântico de Maria ressoa de citações ou de vocações veterotestamentárias, especialmente em relação ao Cântico de Ana, pronunciado por ocasião do nascimento do filho Samuel, que está relatado na primeira carta de Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E este é o pano de fundo do Magnificat. Com a expressão Magnificat, versão latina de uma palavra grega que tinha o mesmo significado, é celebrada a grandeza de Deus, que com o anúncio do anjo revela sua onipotência, superando as expectativas e as esperanças do povo da aliança, e inclusive os mais nobres desejos da alma humana. Frente ao Senhor, potente e misericordioso, Maria manifesta os sentimentos de sua pequenez. Maria, em sua singela humildade e pureza, revela a grandiosidade de Deus nela. Por isso, meus irmãos de fé, que ele é um cântico verdadeiramente teológico, porque revela a experiência do rosto de Deus feita por Maria. Deus não só é o poderoso, a quem nada é impossível, como havia declarado o anjo Gabriel, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Mas também Deus é misericordioso, capaz de ternura, compaixão e fidelidade para com seus filhos amados, para com a humanidade. Essas palavras do cântico, ao mesmo tempo em que nos mostram em Maria um modelo concreto e sublime, nos ajudam a compreender que o que atrai a benevolência de Deus é sobretudo a humildade de coração, um coração contrito. E por último, meus irmãos de fé, o cântico exalta o cumprimento das promessas e a fidelidade de Deus com o seu povo escolhido, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 54 ao 55. Auxilia a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria, cheia de dons divinos, não se detém a contemplar seu caso pessoal, mas compreende que esses dons são uma manifestação da misericórdia de Deus a todo o seu povo. Nela, Deus cumpre suas promessas com uma fidelidade e generosidade abundantes. O Magnificat, inspirado no Antigo Testamento e na espiritualidade da filha de Sião, supera os textos proféticos que estão em sua origem, revelando, na cheia de graça, o início de uma intervenção divina que vai além das esperanças messiânicas de Israel. O mistério santo da encarnação do Verbo. Se espelhar nas virtudes de Maria, meus irmãos de fé, é uma forma de desenvolver a espiritualidade e de se conectar ao chamado que ela nos faz para trilhar o caminho do discipulado de Cristo. Logo no início das nossas vidas, recebemos um chamado que nos convida à escuta de Deus. Assim, respondemos a esse chamado, seguindo os passos de Jesus, acompanhados de nossa Mãe Maria. Este vínculo se estabelece por meio da espiritualidade. E se soubermos aproveitar essa oportunidade, temos então o privilégio de habitar a casa de Nazaré, onde moram Jesus, Maria e José.
a Sagrada Família. Vamos então refletir juntos as 7 virtudes de Maria. Número 1. A paciência. A trajetória de nossa boa mãe foi repleta de provações e sofrimento, mas ela suportou seu caminho com muita paciência. Imagine, meu irmão de fé, o quanto foi doloroso para nossa mãe ver seu próprio filho na cruz. A maneira como soube confiar em Deus, o seu destino é uma virtude, e esta virtude de Maria nos serve como inspiração em nosso caminhar. Vamos então ao número 2, a virtude da oração. A mãe de Jesus buscava o silêncio e a contemplação em suas orações, na sua eterna busca da aproximação com Deus. Um silêncio não passivo e não omisso, um silêncio perseverante na ação de Deus sobre a vida dela e de sua família. E assim, teve Deus ao seu lado em toda a sua vida, na oração. Este é um exemplo de como levar o Senhor conosco, em nossos corações e em todas as horas e lugares. E a virtude número 3, meus irmãos de fé, a obediência. Maria foi também exemplo de pura obediência, obediente sempre aos anseios de Deus, que incumbiu a ela uma missão extraordinária, dar à luz ao Salvador. Disse sim ao Senhor, o obedeceu em tudo, respeitando de livre e espontânea vontade a autoridade e os planos divinos. Vamos então à 4ª virtude, o amor materno. A humanidade inteira cabe no amor que Maria sente por cada um de seus filhos. Ao passo que se tornou a mãe de Jesus, aceitou também a missão de cuidar de cada um de nós, que somos irmãos de Cristo e filhos de Maria. Dessa maneira, meus irmãos de fé, o amor com a força da alma nos chega e nos toca, nos inspirando a imitar suas virtudes e cuidar do nosso espaço dentro do coração de Maria. Vamos então à 5ª virtude, a mortificação. Essa é uma virtude de Maria que representa toda a sua coragem sobre o doloroso momento de ver seu próprio filho na cruz. Ainda assim, nossa mãe abraçou sua vida, repleta de sofrimentos e provações, e por meio dessa atitude, deu mais uma demonstração de seu imenso compromisso às causas de Deus. E a 6ª virtude é a doçura. A nossa mãe Maria é a rainha dos anjos, e sua doçura angelical é incomparável. Colocou sua delicadeza e carinho à disposição da humanidade, e como resultado, conquistou o amor de todos os seus filhos. E essa é, portanto, meus irmãos de fé, mais uma virtude que nos inspira a seguir os passos de nossa boa mãe. E por fim, mas não a menos importante, a 7ª virtude, que na realidade é o alicerce de todas as outras, pois sem fé é impossível agradar a Deus, como está relatado em Hebreus 11. Então vamos fechar com chave de ouro a fé de Maria. Não podemos esquecer do exemplo de fé que Maria nos deixou. Mulher de fé, desde o recebimento da mensagem de que seria a mãe do Filho de Deus, ela se manteve firme, mesmo com medo, mas deixou a fé sendo maior no coração dela,
e com uma confiança inabalável nos planos do Senhor, se entregou por inteiro. Viveu com máxima intensidade seu destino e as dificuldades que se apresentaram ao longo de sua vida terrena. Essa virtude de Maria nos leva a refletir a grandiosidade do modelo deixado por nossa mãe a nós, os seus filhos. E esta identidade de Maria, meus irmãos de fé, se estende a todas as mães do mundo, porque ser mãe é uma vocação, um chamado de Deus, uma missão de amor. É assumir o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Mãe, palavra sublime, flor em forma de mulher, cuja bondade se exprime em puro amor. Mãe é ternura e emoção, cuidado, sorriso, abraço apertado e perdão. Colo de mãe é afeto traduzido em proteção. Mãe é refúgio, amizade fiel e terna bondade. É uma pérola preciosa que transmite a mais suave expressão do amor que nunca encerra. Mãe, simplesmente mãe, sinônimo de generosidade, resiliência e compaixão. Mulher de fé, inspiradora, que na alegria ou na dor, tu és a mais bela rosa do reino de nosso Senhor. Todos os dias são seus. Feliz Dia das Mães. E essa é uma mensagem para todas as mães que acompanham o canal da comunidade Filhos do Sol. Que o amor de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe das Mães, ilumine seu coração de mãe e abençoe sua linda missão de amar e cuidar. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão sobre as mães, principalmente a Mãe das Mães, Maria, Nossa Senhora, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é uma alegria, não é? Partilharmos juntos a palavra de Deus. E claro, podem também enviar orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Feliz dia de hoje. Todos os dias é Dia das Mães. Muito obrigada por chegar até aqui. Manaim, lugar de paz.